Olá, ânimos acirrados entre o Congresso Nacional e o governo federal. A relação entre os dois poderes, que já não era das melhores, ficou ainda mais tensa depois que a Câmara de Deputados e o Senado derrubaram o decreto do presidente Lula sobre a elevação do IOF, o Imposto sobre Transações Financeiras. Quais as condições de governabilidade hoje no Brasil, com as altas temperaturas políticas, a eleição de 2026 batendo na porta e o Legislativo fazendo oposição ao Executivo? Perguntas para o entrevistado do Opinião Pernambuco, o professor e cientista político Arthur Leandro. Professor, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Devo lhe dizer que esse cenário novo é em sua homenagem, para você ficar mais longe de mim um pouquinho por conta dos meus sintomas gripais. Mas vamos lá. Eu falei da crise, né, na relação do Congresso com o governo federal, uma crise acirrada aí por conta do IOF, da derrubada do IOF, mas tem aí também um dado novo no cenário político, que é a tarifa de 50% imposta por Donald Trump e as exportações brasileiras a pedido da família Bolsonaro. Então, assim, a coisa está quente. A partir disso tudo, como é que você avalia hoje a relação entre o Congresso brasileiro e o governo federal? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela delicadeza, a cortesia do cuidado. Essa relação ela nunca foi boa, né, considerando aí o horizonte do terceiro governo Lula, né. O governo ele foi eleito por uma margem pequena de votos, inclusive que esse foi o dado, digamos, eleitoral, né, que fortaleceu a narrativa da fraude na eleição e teve na base, digamos, de mobilização daquele episódio, do lamentável episódio do 8 de janeiro de 23. Então, o governo ele começa o seu período, né, com uma fragilidade, um questionamento da sua legitimidade e agravando esse tempero, esse dado, era exatamente o fato de que o governo ele tinha uma condição absolutamente minoritária, né, do ponto de vista da base mais orgânica, né? Então era necessário criar uma coalizão com representantes políticos que não eram efetivamente de centro, né? O termo centrão ele funciona como um rótulo, né, para indicar o grupo, né, de deputados, de congressistas que podem migrar para um lado ou para o outro, para o governo ou para a oposição, a depender basicamente dos incentivos, né? Mas de um ponto de vista ideológico, o Centrão ele é de direita, ele é um bloco de direita, né? Não existe Centrão, não é centro, Centrão ideologicamente, as pautas em geral que identificam os membros do Centrão são sinalizados, são orientados à direita. Então, o governo sentia necessidade, desde sempre tinha necessidade de formar maiorias ad hoc, né, para cada votação, para tentar implementar o mínimo possível de sua identidade programática. O governo tinha uma agenda para mobilizar e precisava sensibilizar, né, deputados que não eram próximos à sua orientação programática, ou seja, que não tinha similaridade e convergência de agenda para conseguir esses votos no varejo. Isso gerava uma dificuldade enorme, principalmente considerando que o governo ele não tem os recursos necessários, não tem os ativos para promover essa sensibilização. Estou usando o eufemismo para dizer, ele não tem um recurso para fazer um convênio que seja do interesse da base de um deputado, de um bloco político de uma determinada região, né? Já que o Congresso ele se encontra muito empoderado pelo dispositivo das emendas, né? Então, o governo ele é frágil do ponto de vista dos seus recursos, e não é só esse governo, né? O Poder Executivo no Brasil está com essa condição, e você tem um Congresso que ele se encontra empoderado, né, por esses dispositivos e que não tem nenhuma aproximação programática do ponto de vista da sua agenda com o governo federal. Agora, quando o Congresso derruba o IOF, a impressão que eu tenho
é que o Congresso vinha nadando de braçada até esse episódio do IOF, que pegou muito mal nas redes sociais. O Congresso virou uma espécie de inimigo do povo. A queda de popularidade do presidente da Câmara e do presidente do Senado foi brutal, quer dizer, os índices de rejeição de ambos hoje são estratosféricos. Presidente do Senado com 75% de rejeição, dados de pesquisa, presidente da Câmara com 74% de rejeição. Esse episódio aí do IOF e agora o fato do governo estar numa posição mais confortável por conta desse tarifaço de Donald Trump, as exportações brasileiras, isso pode mudar minimamente essa correlação de forças entre legislativo e executivo? De certa forma já mudou, né? Porque o governo sai da posição da defensiva exatamente quando a única alternativa, a única arma que ele tem diante de uma situação de crise é fazer política. Então, o governo precisou se posicionar diante da opinião pública dizendo: existem interesses em defesa da sociedade e esses que estão aí votando, né, contra as pautas do governo estão colocando a mão no bolso de quem ganha menos de R$5.000. Foi o caso da pauta do imposto de renda. Do imposto de renda. Né? Está drenando recursos que seriam utilizados para promover o bem da sociedade em proveito próprio. Né? Então, o governo utilizou de uma ferramenta de reação, de mobilização, né, de sua base social, de sua base popular, que se sentia órfã em grande medida pelo fato de que o governo vinha assumindo até então uma postura puramente diplomática, institucional, sem fazer esse tipo de combate e de confrontamento. Então, o governo passou 2 anos apanhando nas cordas, né, e agora assumiu, por falta de recurso, convenhamos, né, por falta de outros recursos, de outros meios, precisou fazer esse tipo de mobilização. Então, nesse sentido, o tarifaço, né, ele funciona mais como um elemento de mobilização, né, de um sentimento de nacionalidade, né, que é uma ingerência de uma potência estrangeira no assunto interno, que o documento que anunciou, né, a medida, que foi um documento nada convencional, digamos, foi um post em rede social, dizia claramente que a questão era tentar pressionar o judiciário brasileiro na direção de conseguir um indulto, um beneplácito ou absolvição, né, do ex-presidente Bolsonaro. Então, ficou muito claro que era ingerência de uma potência estrangeira, né, gerando prejuízo na economia, nos interesses da população brasileira. Então, o governo, esse foi um elemento que ajudou, né, a capitalização política do governo federal nesse sentido. Então, a gente tem uma situação em que o governo não restou outra opção para o governo, senão politizar a crise, né? E isso já reflete, claro, o cenário de 2026. Né? Te parece que a intenção do Congresso é sangrar o governo até a eleição de 2026 e, em sendo assim, o objetivo seria abrir espaço para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, potencial candidato a presidente da República? E, quando você for falar sobre isso, quando você for analisar aí esse movimento do Congresso, se Tarcísio de Freitas está aí nessas intenções do Congresso, eu queria que você avaliasse em 2 tempos. Tarcísio de Freitas antes do tarifaço de Donald Trump e Tarcísio de Freitas pós-tarifaço, porque também a impressão que eu tenho é que ele sai muito chamuscado desse episódio. Eu não tenho certeza se o interesse, digamos, do Congresso seja promover Tarcísio, né? Principalmente esse bloco, né, que é o chamado Centrão, ele tem diversos interesses que estão ali contemplados. Tarcísio pode ser ou não, né, a figura pública capaz de articular, né, esses interesses numa candidatura presidencial. Então, o próprio Tarcísio ele não é
unanimidade, né, diante desse bloco. A intenção de sangrar o governo não é sangrar, a minha leitura é que não é sangrar politicamente o presidente Lula, é drenar do governo federal todos os recursos possíveis, né, meio que numa ideia de autopromoção das lideranças políticas que estão representadas no Congresso. Então, é um comportamento que na literatura a gente chama de rent-seeking, né, de caçador de renda. Os deputados e senadores querem tirar todo o recurso possível e quem está governando agora é o governo Lula. Então, vai tirar do governo Lula, se fosse outro governo, eles tentariam tirar de outro governo. Tarcísio pode ser ou não o nome que vai viabilizar, ou que pode parecer como sendo mais viável, né, para contemplar esses interesses. Se Tarcísio ele saiu chamuscado ou não do episódio, né, a leitura que eu faço é que ele soube se reposicionar muito rapidamente, né, com a questão do tarifácio dos 50%, porque ele era uma figura, né, que buscava um apoio direto, né, no bolsonarismo mais, digamos, mais puro sangue, o bolsonarismo mais raiz, né, e quando existe a movimentação da família Bolsonaro, né, tentando vincular, condicionar a revogação da portaria dos 50%, da decisão de 50%, com a mudanças e influência no processo judicial de Bolsonaro, Tarcísio rapidamente ele sai dessa situação, ele diz, vou defender os interesses do Estado de São Paulo, que foi o Estado que teve maior prejuízo, né? E ele deixou, nesse sentido, com essa movimentação, ele deixou a família Bolsonaro isolada dentro dessa ideia de que os 50%, né, só sai os 50% se Bolsonaro for beneficiado com essa medida. Então, a minha leitura é a seguinte, que o bolsonarismo raiz ele sai enfraquecido, né, basicamente porque aparece para a sociedade brasileira, inclusive para a base bolsonarista, como oportunista, né, esse posicionamento, e parte do eleitorado que votaria em Bolsonaro, votaria numa pessoa indicada pelo bolsonarismo, mas passa a ler essa situação, esse contexto, como em busca, né, como em busca de alguma alternativa que seja mais próxima do interesse de normalidade da sociedade, ainda que a direita. Né? Que chances teria o governador de São Paulo numa sucessão presidencial, agora em 26, na sua opinião, sem o apoio explícito de Bolsonaro? Porque a família está bem irritada com ele, né? Quando ele muda essa versão aí relacionada à tarifa de Donald Trump. O processo, a posição de uma candidatura, ela precisa ser pensada não apenas pelo lado da oferta, ou seja, de qual vai ser a cara, mas pelo lado da demanda. Né? O que é que a sociedade entende, o que é que o eleitor busca e precisa. Né? A eleição de Bolsonaro em 2018, né, que foi um fenômeno que a gente discutiu aqui nessa sala já em algumas situações, e as eleições de 22, que foram eleições apertadas, elas se definiram basicamente pela questão da demanda, o que é que a sociedade brasileira queria naquele momento. Então, a gente tem um dado de que o eleitorado brasileiro ele se moveu para a direita ao longo das 3 últimas eleições. Né? A direita tem uma presença muito mais forte, mas a minha leitura é que a família Bolsonaro e o que Bolsonaro representa passa progressivamente a ser visto como algo menos interessante, né, para esse eleitor que se posicionou à direita. Ele se viu à direita a partir de suas leituras, de suas necessidades. A gente já tem um período de maturidade de certas políticas de direita, né, como a consequência da uberização, que precariza as relações de trabalho, a expectativa de que a situação de vida melhoraria com a adoção das políticas liberais de Paulo Guedes. Isso foi visto que não aconteceu. Né? Então, assim, existe sim um eleitor à direita, né? Mas que Bolsonaro, os Bolsonaro, eles não são a única alternativa nesse campo. Né? Então, eu acho que Tarcísio de Freitas é um nome que se fortalece ao longo desse processo e tem se fortalecido, soube usar, inclusive, o apoio de Bolsonaro quando foi conveniente para a construção da sua persona, né? E eu acho que ele tem condições, sim, de se apresentar como alternativa viável, inclusive para aquele eleitor de centro-direita, que não quer votar no PT, né? Que tem rejeição ao PT, mas que diz, não, o Tarcísio ele não é Bolsonaro, então ele é mais palatável, né, tendo governado, do que um candidato
do que Carlos Bolsonaro, Eduardo ou qualquer pessoa assim. Quero ir para a base aliada, especificamente a base aliada ali do governo Lula. Você vai me corrigindo onde eu for escorregando. Me parece que na base aliada do governo tem aí 5 partidos do Centrão, nessa base aliada. Esses partidos somam 241 deputados. E esses partidos do Centrão da base aliada têm, inclusive, assentos no Ministério. Mas, mesmo pertencendo à base aliada, mesmo tendo assentos no Ministério, de alguma forma vem aí, vou usar uma expressão meio radical, mas vem assim meio que apunhalando o governo Lula. Você acha que pode estar havendo aí um movimento desses partidos do Centrão, da base aliada, para desembarcar do governo? O desembarque do governo ele acontece normalmente, né, na história dos processos de sucessão presidencial no Brasil. Normalmente, os últimos 8 meses de governo, né, eles são característicos pelo desembarque. Esse comportamento, digamos, de ser base e votar contra o governo, né, é uma característica desse modelo de coalizão que nós temos, em que o governo se encontra enfraquecido, né? A própria estrutura partidária, se a gente for pensar pensar o partido como um instrumento de organização da formação de preferências, né, do Congresso, ele não tem funcionado e não funciona no Centrão. Os deputados, os políticos, eles circulam, né, entre as legendas, buscando exatamente potencializar os seus interesses, buscar a melhor chapa, etc. Então, não há surpresa nesse desembarque e também não há surpresa na defecção, né, de partidos. A gente tem um número muito grande de partidos no Congresso, né, reduzido significativamente com os efeitos das reformas eleitorais que nós tivemos, com a criação da cláusula de desempenho, etc., né, com a organização das federações. Então, nós tivemos já uma redução do número de partidos, de legendas, mas a ideia é de que partido, como uma instituição que tem um programa e busca implementar esse programa junto ao governo federal, isso a gente não tem muito no Brasil, né? Poucos são os partidos que têm uma consistência programática e que seus representantes buscam exatamente implementar essa pauta. Normalmente isso acontece na esquerda, né? O PSOL, por exemplo, é um partido que tem, ele é minoritário, né, mas ele tem uma consistência do ponto de vista programático que a gente não vê se reproduzindo nos outros partidos, inclusive no próprio PT, né? O PT perdeu boa parte dessa capacidade ao decorrer dos mandatos das legislaturas. Legislativo e executivo aí em crise, numa briga de foice, e a gente tem aí o Supremo Tribunal Federal. Me parece que o presidente Lula, nesse 3º mandato, é o presidente que mais tem recorrido ao STF para fazer valer medidas que são de interesse do Planalto. No seu entendimento, qual é o papel do STF entre aí essas duas forças, o Congresso e o governo federal? O STF tem ocupado o espaço que é institucionalmente possível, né, a partir da construção contínua das disfunções que existem no nosso modelo de separação de poderes, né? O STF ele tem, do ponto de vista constitucional, 3 funções, né? Ele é Suprema Corte, né, última instância recursal, ela tem a função de Corte Constitucional e é primeira instância para aquelas autoridades que têm prerrogativa de foro, né? Ele tem essas 3 funções. Então, em situação de crise, o STF ele vai ser demandado, né,
3 funções que ele tem. Então, a gente tem uma situação curiosa no Brasil, é que o nome dos ministros da Suprema Corte, ele é mais conhecido e mais popular, esse rol, do que o nome dos atletas da seleção brasileira, né? Que é uma coisa que veio acontecer basicamente dos anos 90 para cá. Até alguns anos, uma situação inimaginável, pois né? Né? Então, o Supremo ele é demandado exatamente para fazer essa função de árbitro, de mediação dos principais impasses entre governo e legislativo. Isso termina sendo ruim para o STF, né? E eu diria até ruim para a sociedade brasileira, porque isso termina gerando um desgaste na figura, na reputação do tribunal, que passa a ser visto, seja por um lado, seja pelo outro, a depender basicamente do interesse que tiver em questão, como sendo uma corte, né, sendo um espaço de poder que é partidarizado, né? Então, isso gera um desgaste e um questionamento da sua própria legitimidade. Uma das funções, inclusive, um dos pontos que está no foco das eleições de 26 é exatamente a associação no Senado, né, porque ele vai trocar 2/3, e uma das funções do Senado é exatamente julgar o impeachment de juiz da Suprema Corte. Né? Então, essa é uma dos pontos que precisa estar no foco do nosso telespectador, porque a eleição para o Senado ela vai ser carregada com esse ponto, com esse objetivo, seja pela oposição, seja para o governo, né, que tenta manter uma situação parecida com a situação que ele tem hoje. Mas a gente sabe que o governo deve perder, o grupo que hoje está no governo, né, do governo Lula, deve perder cadeira, deve perder espaço na eleição do Senado do ano que vem. Você tocou aí nesse assunto do Senado, o PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, salvo engano, já tem maioria na Câmara e tem o projeto de ser maioria no Senado a partir de 2026. Aí eu quero voltar para essa história aí do tarifaço, de Trump, as exportações brasileiras, uma coisa que está sendo capitalizada politicamente pelo governo, como você já falou, um episódio que aparece nas redes sociais como mexendo com o sentimento nacionalista do brasileiro. Você acha que esse projeto do PL de ser maioria no Senado a partir de 2026 pode ser abalado por esse dado novo? Não sei qual vai ser a extensão dessa pretensão, basicamente porque o ex-presidente Bolsonaro ele é uma daquelas figuras que a gente falou que usa a legenda partidária, né, como parte, digamos assim, do seu projeto político pessoal. Né? Ele coloca isso muito claramente. Então, o PL é um partido que se beneficiou do ponto de vista eleitoral pela figura de Bolsonaro, né? E com isso conseguiu emplacar muitas cadeiras, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, e a gente tem um Congresso que ele está, digamos, turbinado, ele está empoderado pelo dispositivo das emendas, né? Isso facilita muito a vida do incumbente, daquele que luta pela reeleição, né? Dificulta o processo de renovação. Então o PL ele vai estar disputando a eleição de 26 com os seus recursos de poder, digamos, valorizados, né? Então a tendência é que o PL seja o mais forte candidato, né, na disputa pelo Congresso Nacional, independentemente de Bolsonaro, né? Então a liderança de Bolsonaro, ele vai precisar ver, inclusive, que tipo de movimentação ele faz, né? Porque parte dos recursos de que ele dispõe se devem à estrutura do PL, que foi um partido que saiu fortalecido, né? O Valdemar da Costa Neto, que é a liderança maior do partido, digamos assim, do ponto de vista da estrutura do partido, ele foi fortalecido com o apoio popular da figura de Bolsonaro. Resta saber que tempo hábil o Bolsonaro teria para pensar numa estratégia alternativa, né, a se capitalizar pelo PL. Então, o futuro do PL no Congresso Nacional precisa ser repensado em função da movimentação que o Bolsonaro vai fazer. Até porque Tarcísio não é uma figura do PL, né? Mas tem um movimento para ele migrar, não tem? Tem um desejo, eu acho, do PL de que ele migre. Bom, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer, porque o nosso tempo está acabando.
Diante de tudo isso aí que você comentou, que você analisou, você diria que há uma crise de governabilidade no Brasil, ou uma crise de governabilidade estaria no seu radar? Existe uma crise de governabilidade que é sistêmica, né? O nosso modelo de separação de poderes, ele induz a crise, porque a gente não consegue formar coalizões majoritárias, né? Com o número de partidos que a gente tem e com, digamos, com a flexibilidade que existe para o sistema partidário, né? Então, a gente tem um modelo que ele é disfuncional e ele tende à disfuncionalidade. Nenhum dos atores vai querer renunciar ao poder que tem, então o Congresso ele não deve retroceder, né? A Presidência da República tenta fortalecer a sua posição, porque ela é que é cobrada, né, para mobilizar políticas públicas. Então, a gente tem um sistema que tende à crise, né? Algumas ferramentas foram tentadas e a gente só vai saber exatamente da extensão no médio e longo prazo, né? É necessário, sim, reduzir o número de partidos no Brasil para permitir a ferramenta de governabilidade do ponto de vista da negociação. Então, a gente, sim, tem uma crise de governabilidade que é sistêmica e que o modelo de governo no Brasil, de organização do poder político, ele tende a amplificar as crises exatamente pelo formato institucional. Professor, muito obrigada. Volte outras vezes, será sempre bem-vindo. Para você que está em casa e que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.